Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos corrigir pela segunda vez a prova que aconteceu para a GCM de Santana de Parnaíba. Por que a segunda vez? Porque já teve a primeira prova, foi cancelada e agora é a segunda prova aplicada pelo Instituto Mais lá em Santana de Parnaíba. Se você quer saber como foram essas 7 questões de matemática, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, é importante estar inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma aula, porque serão mais de 200 aulas aí, corrigindo questões anteriores da Banca Vunesp. E sempre que acontece alguma prova, eu trago revisão e, claro, assim que acontece a prova, eu corrijo ela aqui no canal, para que você consiga entender os mecanismos aí que as bancas têm cobrado, as pegadinhas, para que você não caia mais nelas nas próximas provas. Combinado? Então, se inscreve aí, ativa o sininho e, claro, compartilha com aquele seu amigo que está estudando para as provas e deseja, assim como você, ser policial. Combinado? Sem mais delongas, as 7 questões de matemática que caíram para a GCM de Santana de Parnaíba foram bem tranquilas. Vou colocar aí das 7, 2 um pouquinho mais complexas. As outras 5, brinde da prova. De verdade, senhores, estava bem tranquila essa prova aí. Eu até achei que ia pegar um pouco mais pesado, mas veio bem tranquilo mesmo. Beleza? Sem mais delongas, põe aí, produção, a nossa primeira questão, que foi a questão 9. Deixa eu só afastar aqui, que está muito longe. Considerando que os números x, y, z e 27 são diretamente proporcionais aos números. E aí nós temos os números ali. Então eu vou colocar já aqui, ó. Ele fala que o x, o y, o z e o 27 são diretamente proporcionais a quais números? 120, 136, 152 e 216. E aí ele pergunta, a soma de x, y e z é igual a... Então na hora que eu pegar o x mais o y mais o z vai ser igual a quanto? Basicamente é isso que ele está te perguntando. Ou então, obviamente, eu tenho que saber quanto que vale o x. O x não é esse cara, tá? Quanto que vale o y, que também não é esse cara, e quanto que vale o z, beleza? Basicamente é isso. E aí como é que eu vou conseguir achar o valor de x, y e z? Eu vou ter que olhar para a fração que é completa, né? Essa fração aqui tá tranquila, ó. 27 sobre 216. E aí eu vou conseguir achar cada letra. Como é que você acharia isso, senhores? Como ele está falando que é diretamente proporcional, eu tenho que pensar em um número que quantas vezes o 27 eu chegaria aqui em 216. Mas, ao invés de eu pensar na multiplicação, eu vou no caminho inverso. Qual que é o inverso da multiplicação? Exatamente, é a divisão. Então pega o 216 e divide para 27. Vamos ver quanto que vai dar, tem que juntar todo mundo. 8 vezes o 7 dá 56, sobe o 5. 8 vezes o 2 dá 16, mais o 5 dá 21. E aqui vai zerar. Então, ó, eu descobri a minha proporcional aí, é o 8, tranquilo? Já que o 8 é a minha proporcional, né? Se eu fizer 8 vezes o 27, eu chego no número de baixo, eu vou usar o 8 em todos eles aqui. De que maneira, ó? Essa era a parte mais difícil, tá? Eu acabei de encontrar o 8, então eu vou pensar a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar o 120, e você vai perceber que todos os 3 números aqui serão divisíveis por 8, tá? Ó. Se eu pegar o 120, ó, uma vez aqui, vai sobrar 4, baixa esse 0, e aí 5 vezes o 8 dá 40, e aqui vai zerar. Então aqui em cima, no lugar do x, eu vou colocar o 15. Vou colocar aqui, ó, beleza? Então a proporcional do x é 15. Vou usar o mesmo raciocínio nos outros 2 números, olha só. Vou pegar o 136 e vou dividir para 8. Junta aqui uma vez, vai sobrar 5, baixa esse 6, e aqui vai ser 7 vezes. 7 vezes o 8 dá 56, e aqui vai zerar. Então aqui, ó, é 17. E agora o mesmo raciocínio com o y.
Bora lá, ó. 152 dividido para 8. Aqui vai ser uma vez, vai sobrar 7, baixa esse 2. E aqui vai ser 9 vezes. 9 vezes 8 dá 72. E aqui vai zerar. Então o y vale 19, beleza? Pronto, descobri as três letras, né? X, y e z. Os valores que eles têm é 15 do x, 17 do y e 19 do z. E ele quer o quê? Ele quer a soma dos três. Então eu vou somar os três agora. 5 mais o 7 dá 12, mais o 9 dá 21. Só conferir aqui. Esse mais esse dá 16, 21. Sobe o 2. 3, 4, 5, 51. Pronto. Cheguei aí na boa ideia. E a alternativa que tem o 51 é a alternativa B, de Bravo. Beleza, senhores? Olha só. Ele me deu aquele número e era a partir daquela fração que eu ia conseguir descobrir todas as outras ali. Então é uma questão... Eu achei tranquila, claro que vai ter aquele aluno que vai falar, nossa, professor, mas é muito complexo, como é que eu ia entender isso? E aí não tem jeito, senhores, para você conseguir entender esses mecanismos, é resolvendo várias questões. Não tem outra maneira de você aprender matemática senão praticar. Conforme você vai praticando, vai vendo questões parecidas. Agora que você entendeu isso, qualquer outra banca que venha cobrar uma questão parecida, você já vai lembrar. Então esse é o grande segredo da matemática, é resolver e assistir muitas aulas, resolver muitos exercícios, aí eu tenho certeza você vai conseguir arrebentar nas provas, tudo bem? Não tem outro segredo. Bora para nossa próxima questão, bora lá. E bora lá, senhores, dando continuidade. Questão 10, põe aí, produção. Para percorrer um percurso entre duas cidades, Carlos demora 2 horas com uma velocidade média de 90 km por hora. Então, ó, horas aí, ele leva 2 horas. E qual a velocidade, né? Quilômetros por hora. 90 km por hora. Brasil. Para que Carlos realize o mesmo percurso em 1,5 horas. 1,5 horas. A velocidade média dele deverá ser igual a... Olha só. Essa questão é clássica demais. Eu já vi pelo menos umas 15 vezes. Eu já até corrigi aqui no canal várias delas, né? De falar disso aí. Que o cara leva um certo tempo, com uma certa velocidade... E aí, às vezes, o outro número que ele dá assim, ó, e se ele tivesse a 120 km por hora, qual é o tempo que seria? Enfim, mas é bem clássico, isso aí é uma regra de 3, assim, impossível de errar, de verdade, impossível. Mas qual que é a dica que eu te dou maior aqui? Não trabalhe com número com vírgula, tá, senhores? Isso aqui pode te atrapalhar, né, porque, ó, eu vou fazer uma multiplicação, depois eu vou ter que fazer uma divisão com vírgula, e eu sei da dificuldade que a gente tem de fazer uma multiplicação com vírgula e principalmente de uma divisão com vírgula. Então, o que eu oriento para os senhores? Se tratando de horas, minutos e segundos, sempre que ele te dá aí com número com vírgula, você transforma isso na unidade de medida menor. Então, ó, ao invés de eu trabalhar com horas, eu vou trabalhar com minutos. Eu troco isso aqui por minutos. Só que 2 horas, ó, 1 hora tem 60 minutos. Então concorda que 2 horas, 60 mais 60, dá 120 minutos. E aqui, ó, 1 hora tem 60 e meia hora tem 30 minutos. Então 60 mais 30, eu vou trabalhar com 90. Percebe que isso facilita muito a minha vida na hora de fazer os meus cálculos aí, beleza? Aí, se tratando de uma regra de 3, eu sempre vou colocar a seta. E a seta sempre indica o maior. Você que é um pouco mais antigo no canal, eu já resolvi milhares de questões aqui de regra de 3 e eu sempre oriento isso para os senhores. A seta indica o maior. O 120 ele é maior do que o 90, então por isso que a minha seta está para cima, beleza? Se aqui embaixo fosse 190, então a minha seta estaria para baixo, porque o 190 ele é maior do que o 120. A seta sempre vai indicar o maior. Agora, pensa aqui comigo. Com esse tempo, eu levei esse tempo a 90 km por hora. Para eu fazer o percurso mais rápido, né? Eu quero chegar lá muito mais rápido, só em 1 hora e meia, 90 minutos. Se eu quero chegar lá mais rápido, concorda que eu tenho que estar com uma velocidade muito maior? Isso é questão de ser óbvio. Para eu chegar mais rápido no meu destino, eu tenho que estar com uma velocidade muito maior. E aí, se a velocidade vai ser maior do que 90 e a seta indica o maior, então a seta está para baixo. Olha só como é óbvio as questões aí de matemática, beleza? E aí você vai perceber que está uma seta para cada lado. O que significa isso? Que é uma grandeza inversamente proporcional. Já te adianto, na maioria dos concursos, por mais que você ainda não entendeu essa parte das setas,
Na maioria dos concursos, vai ser inversamente. Na maioria, 98% das questões será inversamente proporcional. Mas mesmo que você não entenda isso, só tem duas maneiras de resolver uma regra de 3. Só existe duas, não existe 3, só duas. Qual que são as duas? A certa e a errada. Aí você fala, nossa, ajudou muito. Não. Qual que é a certa e a errada? Ó, como eu falei, só existe duas. Ou você vai multiplicar cruzado, né? Ó, não entendi nada da seta, professor. O que eu faço? Faz cruzado primeiro. Vai fazer cruzado. Chegou no número, não tem nas alternativas, o que você vai fazer? Vai se desesperar? Não. Multiplica em linha. Você multiplica esse por esse e multiplica esse por esse. Pronto. Uma das duas você vai chegar na alternativa correta. Ou vai ser cruzado ou vai ser em linha. E eu já te garanto que as bancas não costumam colocar as duas alternativas, tá? Quais seriam as duas alternativas? A alternativa que eu vou encontrar com cruzado ou a alternativa em linha. A banca não coloca esse tipo de pegadinha, te garanto que as bancas não colocam, tudo bem, senhores? Ou vai ter uma ou vai ter a outra, então não tem o que errar, como eu falei, ou vai ser em linha ou vai ser cruzado. É simples assim, tá bom? Mas vou te esclarecer como é que funciona. Se as setas estão uma para cada lado, como eu falei, é uma grandeza inversamente proporcional. Se ele é inversamente proporcional, eu multiplico em linha. Anota isso no seu caderno. Eu multiplico em linha, tudo bem? Então 90 vezes o x vai ser 90x. E 120 vezes esse, ó. Esquece os dois zeros, vamos fazer 9 vezes 12, tá? 9 vezes o 2 dá 18, sobe 1. E 9 vezes esse dá 9, mais um 1 dá 10. Aí aqui tinha um zero, eu acrescento aqui. Aqui tinha um zero, eu acrescento aqui. Beleza? Então vai ser 10.800. Aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 10.800 dividido para 90. Corta 0 com 0, vai ficar o quê? Vai ficar 1.080 dividido para 9. Junta aqui vai ser uma vez, vai ser 9. Opa. E aí, 10 menos 9 vai sobrar 1. Baixa esse 8, vai ser duas vezes. 2 vezes o 9 dá 18. Aqui vai zerar. E baixa esse 0, que vai ser 0 vezes. Então, o meu x é igual a 120. Já adianto para os senhores, só questões de regra de 3 com essas mesmas informações, se você procurar aqui no canal, eu já corrigi 3 vezes, para você ver como as bancas são recorrentes com o mesmo tipo de questão, tá? Cheguei no 120. Mas aí eu vou te dar uma outra dica importantíssima, uma regra de 3. Eu poderia ter simplificado aqui, já desde o início. Por quê? Vai me ajudar muito. Percebe que eu cheguei num número gigante aqui, ó. Eu poderia diminuir ele se eu tivesse simplificado. Quarto zero com zero, ao invés de usar o 120 e o 90, eu usaria só o 12 e o 9. Eu chegaria na mesma resposta, só que de uma forma até mais fácil, né? Porque, poxa, fazer uma divisão com um número tão grande assim, eu poderia me perder na divisão aí. Então, sempre que der para você simplificar na regra de 3, e sempre vai dar, simplifica já logo antes de começar a fazer os cálculos. Tudo bem, senhores? São dicas que eu vou passando para vocês no decorrer das aulas, que vai te ajudar muito, até porque a gente não tem todo esse espaço na nossa prova, né? As provas, geralmente, o espaço é bem pequeno, e aí, se você puder simplificar e trabalhar com números menores, vai te ajudar bastante, tudo bem? E aí, ó, como eu falei para vocês, eu fiz a multiplicação em linha, né? Aí eu te desafio, faz a multiplicação cruzada, você vai perceber que não tem nenhuma alternativa com a multiplicação cruzada, e aí entra naquilo que eu te falei. Geralmente a gente começa pelo errado, né? Você faria o cruzado, chegaria um número, não tem nas alternativas. O que você faz? Faz em linha, e aí vai bater a alternativa. Deixa eu ver aí qual que é a alternativa que tem o 120. A alternativa C, de salsicha. Beleza, senhores? Aqui o canal é objetivo para que você consiga arrebentar na sua prova. E tem alguns conteúdos que são batata que vai ter na sua prova, eu te garanto, tá? Ó, regra de 3, em todos os concursos cai uma regra de 3, sempre. Você vai dar mole e não vai estudar a regra de 3? Você precisa aprender a regra de 3 para que você ganhe essa questão. Porcentagem, geralmente tem 2, 3 questões de porcentagem em todas as provas, né? Então você tem que entender. Geometria, tem em todas as provas, às vezes 2, 3 questões também de geometria. Nessa prova, por exemplo, de 7 questões, 2 eram de geometria. Então, às vezes, você vai, não manja geometria, você vai chutar 2 questões, sendo que você pode aprender geometria, e geometria é fórmula, senhores. Então, se você entender a fórmula, anotar no seu caderno, gravar ela, não tem o que errar na sua prova, tá bom? Equação de primeiro grau, isso aqui é uma equação de primeiro grau, olha só o xizinho. Então, equação é a base de tudo que você vai aprender em matemática, é equação. Então aqui eu já te passei alguns temas que eu te garanto, não sei nem que prova você vai fazer.
mas eu te garanto que vai ter na sua prova. Então estuda esses mecanismos para que você consiga arrebentar aí, acertar 70, 80, 90, até gabaritar a matemática, tudo bem? Bora para nossa próxima questão. Bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. Mas antes da gente dar continuidade, deixa eu falar com você que fez a primeira prova para Santana de Parnaíba, de repente nem passou. Aí fez essa segunda prova, teve uma segunda oportunidade e nem passou de novo. E aí você vai ficar perdendo tempo até quando, senhores? Nós, do Caveira Concursos, temos um curso completo aí, com português, matemática, as legislações pertinentes a cada edital, um preço muito acessível para você, R$ 199, parcelado em até 6 vezes no seu cartão de crédito. Olha só o valor, R$ 199, um investimento que vai te ajudar a tomar posse do seu sonho. Fala a verdade, é muito baixo e você às vezes está deixando de passar no concurso ou até passando, acertando só 50%, 60% e ficando fora das vagas. Vai gastar dinheiro indo na cidade fazer o TAF, fazer o psicológico, fazer o exame médico, para chegar no final do concurso, tá longe. Aí o prefeito chama 20, você é o 30. E aí, o que adiantou gastar tanto dinheiro para nem tomar posse? Além de levar muito tempo, né? Às vezes você vai perceber aí que vai bater data. Por exemplo, no domingo da prova de Santana de Parnaíba, foi o TAF de Itu. Então, muitos candidatos, inclusive alunos meus, não foi fazer a prova de Santana de Parnaíba porque preferiu ir fazer o TAF lá em Itu. Então vai bater essas datas, aí você tem que ficar escolhendo para ficar fora das vagas e nem tomar posse. Então, senhores, está na hora de você investir no seu sonho, vai valer muito a pena. A plataforma vai ficar aberta para vocês por um período de 6 meses, então dá para fazer muitas provas, dá para você estudar por um período muito longo aí. E já te adianto, todos esses concursos que estão abertos estão na plataforma, então você não vai comprar, por exemplo, só para Santos. Não, vai ter lá Santos, vai ter Barueri, vai ter Sorocaba, tudo na mesma plataforma. Eu tenho certeza que você está fazendo várias provas, então você vai conseguir estudar para todas elas de uma forma organizada, porque está tudo separadinho, cada cidade com conteúdo, então você não vai ficar perdido na plataforma, vai te ajudar bastante. Eu vou te colocar num grupo VIP, onde a gente resolve questões, ajuda a resolver simulados, passo dicas, estou aqui para ajudar os senhores. Então, vai valer muito a pena esse investimento, te garanto. Lembrando que esse valor é só no ano de 2023. Se você está assistindo esse vídeo em 2030, obviamente não vai ser R$ 199. Combinado, senhores? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que eu posso te orientar e a gente vai arrebentar e eu estarei na sua formatura fardado pra gente tirar aquela foto pesada. Combinado? Já te aguardo lá. Bora lá. Vamos dar continuidade aí à nossa questão de número 11. Põe aí, produção. André tomou emprestado R$ 2.500 de seu amigo José. Ficou combinado que durante os primeiros 2 meses seria aplicada uma taxa de juros simples de 5% ao mês. A partir do... não vou nem continuar a leitura aí. Mas ele já falou que era juros simples. E a caneta não quer ajudar. A caneta Cris. J igual a CIT. Beleza? J. Você vê que até a caneta entra de greve, né? Então, a questão de juros, senhores, também é uma questão que você precisa estudar, né? Entre aqueles conteúdos que eu acabei de falar aí. Porque juros simples acaba sendo cobrado em praticamente todas as provas aí da GCM, tá? Todas as provas sempre tem uma questãozinha de juros simples. Não é difícil, tem as pegadinhas, claro, e aí você precisa aprender esses mecanismos. Então por isso que eu falei, tem que estar praticando todo esse tipo de conteúdo para que você não seja induzido ao erro, tá? Então ele já falou lá no início que o valor emprestado era de R$ 2.500, Brasil. Um período de 2 meses, então o tempo aqui é de 2 meses. Qual que é a taxa? 5%. 5% ao mês. Beleza. E aí eu vou descobrir qual é o juros que rendeu. Depois eu continuo a leitura aí, tá? Então, algumas dicas importantes. Sempre que se tratar de dinheiro, você não vai pôr a vírgula 00. Não ponha se tratando de dinheiro. Isso em juros simples e também em porcentagem. Nunca coloca vírgula 00. Por quê? Porque eu vou precisar fazer alguns cortes. E se você põe vírgula 00, você vai cortar os zeros errados. Beleza? Primeira dica é essa. Segunda dica, a taxa, não é à toa que eu coloco em pé primeiro antes de substituir a fórmula. A taxa, ela tem que concordar com o tempo. Você vai perceber que aqui eram 2 meses. E aí a taxa tá em meses, ó, ao mês. Tá em meses? Brasil, tá bonitinho, não tenho que alterar nada. Por que que eu tô te falando isso? Porque essa é a grande pegadinha de juros. Geralmente, ela vai te colocar aqui, por exemplo, 2 meses e ela coloca 5% ao ano. E aí você percebe que ano não é a mesma coisa que meses. Então estaria em unidade de medida diferente. O que eu teria que fazer?
Se ele tivesse me dado ao ano, eu teria que pegar esse 5, dividir para 12, e aí eu dividindo 5 para 12, eu vou descobrir qual é a porcentagem em um mês. Aí eu estaria fazendo a conversão certa. Se aqui está o ano, embaixo tem que estar ao ano. Se aqui está em meses, aqui embaixo tem que estar em meses. Se aqui está em dias, aqui embaixo tem que estar em dias. Tem que estar concordando, sempre na mesma unidade de medida, e é essa pegadinha que as bancas colocam. Conforme você vai assistindo as aulas no canal, já tem várias com esse tipo de pegadinha, principalmente a banca IBAN, que pegou aí pelo menos uma meia dúzia de concursos e você vai fazer, tem que ter muito cuidado com ela, porque ela sempre traz uma questão de juros e ela coloca exatamente essa pegadinha aí. Me chama no WhatsApp, que aí eu te passo uma playlist com várias aulas que eu tenho aqui da banca IBAN. Se você vai fazer aí, por exemplo, Capivari, enfim, não vou nem lembrar que tem cidade pra caramba que a banca vai fazer aí, a banca IBAN, e ela coloca muito essa pegadinha aí, tá bom? Pra você não ser induzido ao erro. Mas vamos lá, dá uma quantidade. O J eu não tenho. O capital é os R$ 2.500 vezes a taxa. A taxa é 5%, ó, 5% vezes o meu tempo de 2 meses, né? No lugar desse T, eu vou pôr os dois. Olha só aquela ideia que eu te falei, cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Perceba que se eu colocar aqui, ó, vírgula 00, eu vou cortar o zero errado e vai me dar problema aí, tá bom? Então bora lá, ó. 5 vezes o 2 dá 10, e 10 vezes o 25 vai ser 250. Ou seja, senhores, ó, de juros, nesses 2 primeiros meses, vai render aí 200 e... Tá com tinta aqui, mas ela não quer funcionar. Você viu que greve? Vai ser R$250, beleza? Brasil. Aí, deixa eu apagar todas essas informações aqui. Agora eu vou continuar a leitura e ver o que ela me fala no final para eu terminar os cálculos aí. Põe aí de novo, produção. A partir do terceiro mês, um valor de juros fixo de R$50 ao mês. Sabendo que André somente devolveu o que tomou emprestado acrescido dos juros no final de um ano, é possível afirmar que o montante recebido por José é igual a... Olha só. Então, nos 2 primeiros meses ele vai render aí R$250 de juros. E aí é um ano. Então concorda que um ano são 12 meses? Nos 2 primeiros meses foi 250. Só que aí, do terceiro mês até o 12º, são 10 meses. Então vão ser 10 meses vezes R$50, que cada mês vai render R$50 de juros. Concorda que serão R$500? Mais esses 250 dos 2 primeiros meses. Então, ao final, vai me render aí, ó, R$750 de juros. Deixa eu dar uma olhada nas alternativas. Graças a Deus não tem essa alternativa 750. Mas pensa aqui comigo. Você pegou comigo R$2.500 emprestado e vai me pagar de juros R$750. E sabe que é uma questão que nem é tão difícil, ó. 0, 5 mais 0 vai ser 5, 5 mais 7 dá 12, sobe 1, e 1 mais 2 dá 3. Então, a alternativa que tiver o 3.250 é a alternativa correta. Você pegou comigo R$2.500, vai me pagar de juros 750, na hora que eu juntar tudo, e o montante significa isso, tá? É você pegar o valor aplicado mais os juros que rendeu. 3.250 está na alternativa B de Bravo. Por que você tem que ter cuidado? Porque tem banca que ela colocaria o 750. Mas como ela está perguntando qual é o montante, o 750 não é o correto, porque o 750 é só os juros. E aí montante é juntar tudo, é juntar o dinheiro que foi aplicado mais os juros que ele me rendeu, beleza? Então a alternativa B de Bravo é a correta. Bora para a próxima, eu tenho certeza que você não errou esse tipo de questão aí. Bora para a próxima. Bora lá, senhores, dando continuidade. Questão 12. Então a questão 12 falava o seguinte, essa sim já é um pouquinho mais complexa porque envolve geometria, não que seja tão difícil, mas existem fórmulas, e se aí você não lembra as fórmulas, você acaba não conseguindo resolver. Mas põe aí, produção. Analise a figura abaixo para responder a questão 12. E aí nós temos a questão 12 falando o seguinte, ó. Para instalar o piso de uma sala e um quarto, Carlos fez as medidas apresentadas na figura acima. Sabendo que é necessário comprar 25% a mais do piso. Então, tinha uma pegadinha aí, né, nas alternativas, mas eu vou explicar já já para os senhores aí como é que seria essa pegadinha. Então, nós temos o desenho, que está mais ou menos assim, e aí nós temos aqui embaixo sendo 12 metros, e a altura, que ele coloca até assim, ó, de 10 metros, Brasil.
E nós temos um triângulo aqui. Não vai caber muito espaço, mas é mais ou menos assim. Lembrando que aqui é 12 e aqui vai ser 10. 10 e 10. Então é um triângulo isósceles. Mas essa informação nem muda muita coisa. Aqui, para eu achar essa área do paralelogramo, a fórmula é essa, ó. Base vezes a altura. E aí, a base é de 12 metros. E a altura? A altura é de 10. Então, para eu achar essa área, 12 vezes o 10 vai ser 120. 120 metros quadrados, tudo bem? Então aqui, ó, 120 metros quadrados. Beleza. Eu preciso achar a área do triângulo. Vou até redesenhar o triângulo ali, tá? Ó. É mais ou menos assim. Aqui era 10 e aqui era 10. Beleza. E aqui embaixo 12. Só que aí, ó, para achar a área de um triângulo, eu preciso ter altura, tá, senhores? E você vai perceber que eu não tenho altura. Esse 10, ele não vai ser altura, porque percebe que ele tá meio caidinho? A altura ela tem que estar reta aqui, né? Com um ângulo de 90 graus aqui. Então, como é que eu faria isso? Para que você consiga enxergar, e talvez essa foi aí a parte mais difícil dessa questão. Eu vou dividir esse triângulo em dois. Olha só, né? Tem essa outra parte aqui. Vou até fazer tracejada para que você enxergue. Eu vou dividir ele em dois, porque aí eu tenho um triângulo retângulo, concorda? E aqui, ó, se aqui tudo aqui embaixo, ó, tudo aqui embaixo valia 12, concorda que esse pedaço vale 6, porque ele é a metade? E ali, ó, vale 10. Então falta eu achar a altura. E como é que eu acho essa altura? Com o teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado mais, quer dizer, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa é a fórmula do teorema de Pitágoras. Se você não lembrava, anota ela aí no seu caderno. Lembrando que a hipotenusa sempre será o cara maior. E no caso ali, o cara maior é o 10. Então fica 10 ao quadrado igual. O b ao quadrado pode ser o 6, mais esse cara é esse valor que eu não tenho. Então eu vou colocar x ao quadrado, tudo bem? 10 ao quadrado significa que é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 dá 100. 6 ao quadrado significa que é 6 vezes 6, que dá 36, mais o x ao quadrado. Ó, esse 36 que está do lado de lá somando, vem para cá subtraindo, então vai ficar 100 menos o 36 igual a x ao quadrado. 100 menos o 36 dá 64, igual ao x ao quadrado. Para tirar aquele quadrado lá, põe a raiz desse lado e a raiz quadrada do lado de lá, que aí eu consigo cortar a raiz com 2, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar o x igual raiz quadrada de 64 é 8. Ou seja, senhores, essa altura que estava escondida aqui, ó, é 8. Beleza? Agora sim, a partir do momento que eu tenho aquela altura que estava escondida, né, essa altura aqui que estava escondida, eu consigo achar a área desse triângulo todinho aqui, ó. Tudo bem? Perceba que era uma questão um pouco complexa para quem não lembra as fórmulas aí, tá? Por isso que eu falo que essa daqui era uma das questões. Eu falei que são duas, essa é uma que eu achei complexa aí para os senhores conseguirem desenrolar. Mas bora lá, ó. Como é que eu acho a área de um triângulo? A área é a seguinte, ó, a área é igual a base vezes a altura dividido para 2. Então, se você não lembrava dessa fórmula da área de um triângulo, anota no seu caderno. Eu vou fazer a área vezes a base vezes a altura dividido para 2. A base, senhores, a base desse triângulo inteiro era 12. Então tá aqui, ó. Vezes a altura que eu acabei de encontrar, que é 8. E eu não posso esquecer de dividir para 2, tudo bem? Para facilitar minha vida, ó, 12 dividido para 2 dá 6. E 6 vezes o 8 dá 48. Mas nada impede de que você faça 8 vezes o 12, vai te dar um número grande. Pega esse número grande, que vai dar 96, né? Divide para 2, eu tenho certeza que você chega também no 48, tá bom? Então, ou seja, a área do meu paralelogramo é 120 e a área do meu triângulo é 48. Então eu vou pegar 120 mais o 48 e vou somar para achar as duas áreas ali, tá? Ó, 0 mais 8 dá 8, 2 mais 4 dá 6 e aqui vai ser 1. E como eu falei, tinha pegadinha aí, ó, né? Põe aí, produção, para que eles enxerguem essa pegadinha. Tinha uma alternativa com o número 168 e ela não é a correta. Por que ela não é a correta? Porque no finalzinho ele fala uma informação importante. Deixa eu só retomar lá. Ó. Ele fala o seguinte, ó. Sabendo que é necessário comprar 25% a mais de piso. Então, o tamanho aí da área dos dois desenhos era de 168 metros quadrados, mas ele não vai comprar exatamente os 168. Ele vai comprar 25% a mais. E aí, ó, você pega 168 sendo 100% do meu terreno aí, e quanto que seria 25% a mais?
Tudo bem? Você pode usar esse, você pode usar o 125, que eu acho que você já vai chegar direto, vai ser muito mais objetivo, tá bom? Como você também poderia fazer, ó, você poderia fazer pela essa regra de 3, como você pode fazer assim, ó, 168 vezes 25%, que vai dar no mesmo do que aquilo ali, só que aqui eu não tenho equação do primeiro grau para resolver, eu acredito que fica até mais rápido para você chegar lá, tá bom? Então bora lá, vamos fazer assim. 125, quer dizer, o 25 vezes 168, deixa eu fazer aqui, ó. 25 vezes 168. 5 vezes 8 dá 40, sobe o 4. 5 vezes o 6 dá 30, mais o 4 dá 34, sobe o 3. 5 vezes o 1 dá 5, mais o 3 dá 8, sinal de mais aqui. 2 vezes o 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes o 6 dá 12, mais o 1 vai ser 13, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, mais o 1 dá 3. Somando aqui, vai ser 0. 4 mais 6 dá 10, sobe 1. 9 mais aquele dá 12, sobe 1. E 1 mais 3 dá 4. 4.200. Só que esses 4.200, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros. Ou seja, será 42 metros a mais. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse 168, que é o tamanho das duas figuras, e eu vou colocar mais 42 metros aí. 8 mais o 2 dá 10, sobe 1. 7 mais esse dá 11, sobe 1. E 1 mais 1 dá 2. Então, qual é a metragem que eu vou precisar? 210 metros. Por isso que entra naquilo que eu falei. Se você colocar vezes o 125, você já chegaria direto no 210. Já te desafio. Faça isso. Faça vezes o 125, você já chega direto na resposta. Não precisaria eu ter que somar. Até porque, como eu falei, tem banca que ela é maldosa. Ela coloca lá o 42. E aí você pode ir ser induzido ao erro e ir no 42 e errar. Porque o 42 é a quantidade de metros que eu preciso comprar a mais. E a pergunta é o todo, e não só quantos metros a mais eu preciso comprar. Beleza, senhores? Então a alternativa que tem o 210 é a alternativa D de Jennifer. Beleza, senhores? Uma questão chatinha, onde eu tinha que saber duas fórmulas, né? Duas não, né? Três fórmulas. A da área do paralelogramo, depois saber o teorema de Pitágoras, e por fim saber a área, como que é a fórmula da área de um triângulo. Então tinha que saber três fórmulas e ainda saber fazer uma porcentagem, ou seja, uma questão bem complexa, né, para aquele que está começando a estudar agora, com certeza teve dificuldade, às vezes nem conseguiu interpretar essa questão aí. Tudo bem, senhores? Assim como a próxima também, que é de geometria. Mas vamos desenrolar. Bora para nossa próxima questão. Bora lá, senhores, dando continuidade. Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele seu amigo que está estudando e bora para mais uma questão. Questão 13, falava o seguinte, essa é brinde, hein? Considere a seguinte sequência, formada pelos 11 elementos descritos a seguir. E aí nós temos os números da sequência, né? É um tipo de questão que é muito corriqueiro nas provas, né? Ó, 1, 4, depois o 9, o X, o 25, o 36, 49, Y, e aí os outros números não me interessam. Mas vamos lá. Ó. O valor de X mais Y é igual a. Então ele quer o valor de X mais Y é igual a quanto? Essa é a pergunta. E aí numa questão de sequência, eu falo muito isso aqui no canal, você tem que perceber de quanto em quanto está aumentando, né? Está dobrando? Está vezes 3, está vezes 5, ou está aumentando de 2 em 2, de 3 em 3? Essa é a grande sacada aí de você conseguir identificar e interpretar uma questão de sequência. Aí você vai pensar aqui, ó, do 1 para chegar no 4, aumentou 3, né? Porque 1 mais 3 dá 4. E do 4 para chegar no 9, será que aumentou mais 3? Lógico que não, ó. 4 mais 3 dá 7, então já não bate. Então essa ideia de aumentar de 3 em 3, ela já furou, mas nem por isso eu vou me desesperar. Ó, do 4 para chegar no 9, aumentou 5, porque 4 mais 5 dá 9. Então, aqui você já vai conseguir perceber, esse tipo de sequência ela é bem corriqueira nos concursos, que ele está aumentando sempre com números ímpares, ó. 3, 5, provavelmente o próximo vai aumentar 7 vezes. 9 mais 7 dá 16. Então eu acabei de descobrir o valor do X. Provavelmente é 16, mas eu vou continuar para ver se realmente é essa sequência que está sendo feita, tá bom, senhores? Mas vamos lá, ó. Já que aqui vale 16, então pense aqui comigo. 16, só que ó, se aqui aumentou 7, vai aumentar 9. E 16 mais 9, olha só como bateu certinho. Realmente 16 mais 9 dá 25. Então tá fluindo, né? Aí ó, do 25 para chegar no 36, aumentou 11. Você percebeu aí que tá só números ímpares?
E do 36 para chegar no 49, aumentou 13, porque 36 mais 13 dá 49. E aí o último ficou fácil, né? Do 49 eu preciso somar 15. Então vamos fazer aqui, ó. 49 mais 15, vamos ver quanto que dá. 9 mais 5 dá 14, sobe 1. 1 mais 4 dá 5, mais esse dá 6. Então o y, ele vale 64. E aí, como ele quer a soma, é só eu pegar 64 mais 16. Ó que questão brinde, né? 6 mais 4 dá 10, sobe 1, 7, 8. 80 vai ser a nossa resposta correta. E a alternativa que tem 80 é a nossa alternativa A, de habilitado para a próxima fase. Tranquilo, senhores? Como eu falei, a prova não estava tão difícil, estava num nível bem tranquilo de ser resolvida, tá? Bora para mais uma questão, bora lá. Bora lá, senhores. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim? O professor começou o vídeo cabeludo, e agora do meio do vídeo pro final ele tá com o cabelo raspado. Se você não percebeu, cuidado. Você quer ser policial e não percebe as características, tem que perceber. Mas por que eu tô com o cabelo raspado aí, senhores? Que eu tive que parar aqui no meio do vídeo, já deu o horário de eu cortar o cabelo, fui ali, cortei o cabelo, voltei, estou retomando aí a aula para trazer uma aula boa para os senhores aí. Então, se você percebeu, Brasil. Se você não percebeu, deixa seus comentários aqui. Fala, professor, nem percebi, fiquei de olho nos seus olhos azuis e fiquei estonteado aí. Não sei nem se a palavra existe, estonteado, não. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Bora lá que português não é forte. Dando sequência. Questão 14, põe aí, produção. Analise a figura abaixo para responder a questão 14. E aí nós temos aí uma figura geométrica que ela tá mais ou menos assim, ó. É como um triângulo e um semicírculo, beleza? Imagine que isso aqui é um semicírculo perfeito. E aí nós temos aqui uma reta. De novo, caneta preta não funcionou. Beleza? Aí aqui, ó, essa reta ela tá aí mais como pegadinha, tá, senhores? Já oriento para vocês que a banca ela foi maldosa nessa questão. Mas bora lá. Paulo desenhou uma casquinha acompanhada de uma bola de sorvete, representada pelo semicírculo, conforme o desenho acima. O perímetro do desenho é aproximadamente igual a... E aí, para eu saber esse perímetro, ele colocou aqui as medidas, né, ó, 5 centímetros aqui. Ô, canetinha aqui. É a segunda vez só nessa aula, né? 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Aqui em cima ele colocou 4 centímetros. E aí você percebe que eu não tenho essa medida aqui do semicírculo. Por que eu não tenho? Porque é ela que eu vou achar, né? E aí, para eu achar ela, você tem que saber essa fórmula, ó. Perímetro é igual a 2πr. Anota essa fórmula aí, que é a fórmula para você achar o perímetro da circunferência, tá? Ó, lembrando, senhores, que a circunferência é como se fosse uma aliança de você pôr no dedo aí, tá bom? Isso é uma circunferência. A gente fala assim, ó, pessoal, se reúne aqui em círculo. Tá errado. Quando a gente se reúne ali várias pessoas, a gente está numa circunferência, a gente não está num círculo. Qual é a diferença de círculo para circunferência? Então, ó, aliança, circunferência. Quando você tem essa parte preenchida, vamos pensar numa pizza, a pizza ela é um círculo. Então, quando eu tenho a parte preenchida, é círculo. O círculo eu tenho que ter a parte do meio mais a borda, beleza? E a circunferência é só a borda, tá, senhores? Então, ó, eu tenho o perímetro. E aí, você vai perceber que ele não me deu à toa essa reta. Eu vou até redesenhar ela aqui, ó. Essa reta é essa daqui que eu acabei de fazer, tudo bem? E aí você percebe que você tem essa metade de cima aqui, que é o que está desenhado lá. E aí, nós temos um raio. O que é o raio, senhores? Pensa no raio da bicicleta. É só um pedaço. Tudo aqui, ó, tudo vale 4. Só que eu não vou usar tudo, eu vou usar só a metade. Se tudo vale 4, a metade, que é o raio, vale 2. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes o π, quando ele não te der informação nenhuma, sempre será 3,14. Vezes o raio. O raio, como eu falei, é só a metade, você não vai usar o 4, beleza, senhores? E aí, ó, 2 vezes o 3,14 dá 6,28. Só que aí, senhores, eu vou até desconsiderar esse primeiro 2, tá? Vou só fazer esses dois aqui, ó, que é o π e o raio. Por que eu vou desconsiderar esse? Porque a fórmula é para eu achar a circunferência inteira, né? Tanto o lado de cima quanto esse lado de baixo. Só que perceba que na casquinha só tem a parte de cima, então eu vou desconsiderar essa parte de baixo aqui, tudo bem? Por isso que eu não vou fazer vezes 2. Então, o perímetro dessa casquinha aqui, ó, do sorvete em si, né, esse pedaço aqui, ó, é 6,28.
E aí eu tenho 5 mais 5, que dá 10. Então, ó, 10 mais 6,28. Na hora que eu somar isso, dá 16,28. E qual que é a pegadinha aí? Deixa eu dar só uma olhada aí, produção. Qual que é a alternativa que tem 16,28? A alternativa B, de bravo. Ela é a correta. Qual que é a pegadinha? Porque você vai olhar na alternativa A, e você tem que desconfiar sempre da alternativa A, que a alternativa A tá 20. Por que tá 20? Porque aí aquele cara que pegou 5 daqui, mais 5 daqui, 10, mais o 6,28, 16,28, e pegou e somou mais 4, ele foi no 20,28. Tá errado. Por quê? Esse cara aqui, ó, não me serve para nada. Imagina aqui, ó, você tem uma casa que ela é um retângulo, beleza? O que que é o perímetro? O perímetro é eu pegar, ó, tem 10 metros aqui de parede e tem 5 metros aqui de parede. Então qual que é o perímetro aí? Eu pegar o 10 daqui, mais os 10 daqui já dá 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então esse é o perímetro. Aí você fala assim, ah, mas eu construí um cômodo aqui. Não importa. O que está dentro não me interessa. É sempre, ó, perímetro, senhores, é a parede em volta da sua casa, ou a cerca que é em volta do seu terreno, do seu sítio, enfim, né, aquela parede que está em volta do seu terreno, isso é perímetro. Se eu construir qualquer coisa aqui no meio, eu não vou contar como perímetro, é só o que está em volta, beleza? Então, realmente, aí a alternativa B é a correta. Brasil? Fácil essa daí? Talvez nem tanto, porque essa fórmula não é costumeira de cobrar, e aí, de repente, você não lembrou dela, e aí você, de repente, não consegue resolver essa questão só porque não tem essa fórmula. Então anota lá no seu caderno, todas as fórmulas de geometria é importante você ter, porque a gente não sabe o que vai ser cobrado no próximo concurso. E, geralmente, perímetro, área, volume, são as coisas mais cobradas aí em geometria nas provas, beleza? Bora para a nossa próxima e última questão de hoje, bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade. Nossa última questão, uma questão razoável, né, não seria ser tão difícil para aquele que vem estudando, consegue resolver uma questão de conjunto, mas claro, esse tema geralmente é a IBAN que cobra, as outras bancas praticamente nenhuma cobra conjuntos numéricos, mas a IBAN, na maioria das provas dela, tem a ideia de conjunto, por isso que é importante você vai fazer as provas aí que a IBAN vai aplicar nos próximos meses, estudar esse conceito para que você consiga arrebentar na prova dela, tá? Mas vamos lá, essa daqui não foi pesada não, foi bem leve, tá? Ó. Em um concurso, 100 pessoas realizam um teste com 2 questões. Então, como eu já sei que é uma questão de conjunto, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai desenhar o conjunto dessa maneira, tudo bem? E ele vai falar lá, ó, de 2 questões. Então eu vou colocar aqui, ó, a primeira, tá? E essa daqui, ó, é a segunda, beleza? Aí ele fala assim, ó, se 40 pessoas acertaram a primeira, 50 pessoas acertaram a segunda questão e 30 pessoas acertaram tanto a primeira quanto a segunda questão, então o total de pessoas que erraram as duas é igual a. Na leitura pode parecer muito complexo para aquele que nunca estudou conceito de conjunto, tá? Mas você vai ver que é bem tranquilo, ó. Ele já me falou no início que eram 100 pessoas. 100 pessoas eu vou deixar fora do conjunto, tá? Qual que é a ideia, senhores, nesse tipo de questão? Você sempre vai começar meio que do final para o início. Você sempre vai começar pelo meio, pela intersecção. O que é intersecção? É o cara aqui dentro. Ó, perceba que esse cara é o conjunto só que acertou a primeira. Esse cara é o conjunto de só quem acertou a segunda. E aqui no meio da intersecção é quem acertou as duas. E ele fala no final que 30 pessoas acertaram tanto a primeira quanto a segunda. Então eu começo por essa informação. Eu coloco o 30 ali, beleza? Agora eu retomo, ó. Se 40 pessoas acertaram a primeira, ó, a primeira, só que 30 acertou a primeira e acertou a segunda também, então eu tenho que contar ele. Como ele falou que no total eram 40, eu só ponho 10 aqui, porque na hora que eu pegar os 10 que acertaram só a primeira, mais os 30 que acertaram ambas, tanto a primeira quanto a segunda, vai dar os 40 que ele me falou. E aí eu vou usar o mesmo raciocínio na outra, ó. Ele fala que 50 pessoas acertaram a segunda, só que ó, já tinha 30 aqui, então eu só vou colocar 20, perceba que eu não vou colocar os 50 lá. Por quê? Porque 20 acertaram só a segunda, mas 30 acertaram ambas. Então eu tenho que contar ele também que ele também acertou a segunda, beleza? Na hora que eu juntar os dois, eu vou ter os 50. E aí a pergunta não é nem só quem acertou a segunda, nem quem só acertou a primeira. A pergunta foi um pouco mais complexa. Ele pergunta quantos que não acertou nenhuma. E aí na hora que você está fazendo uma questão dessa, de repente se você fez essa prova, deixa os comentários aqui. Você vai falar para mim assim, professor, essa aí eu buguei, não entendi, foi nada. Deixa anotado aqui que a gente vai debatendo isso aí, tá bom? Mas ó, pensa aqui comigo, ó, 10 mais 30 dá 40, mais o 20 vai dar 60. Então, 60 acertou essas questões aqui. E aí ele pergunta o quê? Quanto não acertou nada, ou seja, errou as duas. Se eu tinha 100
e 60 acertou tanto a primeira como a segunda, como a ambas, só pode ser, ó, 100 menos os 60, vai me sobrar 40. Então, 40 errou as duas questões aí, tanto a primeira quanto a segunda. E a alternativa que tem o 40 é a alternativa D de jeans. Beleza, senhores? Então, encerra aqui a correção das 7 questões de matemática que caíram para Santana de Parnaíba, aplicada pela banca Instituto Mais. Lembrando que lá em Santos, para 200 vagas, sem limite máximo de idade, vai ser essa banca Instituto Mais. Já tem a correção da primeira prova aqui, baixa ela, tenta resolver ela completo, veja o que foi cobrado lá como tema do relatório, veja essa prova que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, para que você consiga baixar ela, resolver, ver o que foi cobrado aí também no relatório, porque lá em Santos vai ter um relatório para você fazer. E as questões, basicamente, os conteúdos são os mesmos. Então, é importante você resolver essas questões, ver como que é essa banca Instituto Mais, para que você consiga arrebentar lá na prova de Santos. Tudo bem, senhores? E aí, conte com o canal Matemática Caveira para auxiliar os seus sonhos. Estamos aqui. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, no WhatsApp, a gente bate um papo, vai ser um prazer te conhecer. Não irei fazer a prova de Santos, provavelmente irei fazer a prova de Barueri, que é no mesmo dia. Será um prazer caso você vá fazer a prova de Barueri, de Vinhedo eu vou estar lá também, de São Vicente eu vou estar lá também. Tudo bem, senhores? Quando você me encontrar, me chama para a gente tirar aquela foto e guardar como lembrança, para quando você tomar posse, eu esteja lá na sua formatura fardado junto com você, beleza? Já te aguardo na nossa próxima aula, senhores. Forte abraço e até lá!